RG ao vivo pela TV Cultura, ainda no horário das 4h30. A partir da segunda-feira que vem, o RG será às 5 horas da tarde, também ao vivo, aqui pela TV Cultura. E hoje no programa a gente vai falar sobre novela. Porque milhões de pessoas no Brasil inteiro, de todas as idades, param todos os dias na frente da televisão para assistir novela das 6, das 7, das 8, que faz tempo que não é mais a novela das 8, começa às 9 horas, mas ainda é a tal da novela das 8. Por quê? Porque novela tem esse fascínio sobre os brasileiros e sobre pessoas do mundo inteiro. Afinal, as novelas brasileiras fazem muito sucesso fora daqui e de vez em quando as novelas mexicanas, por exemplo, fazem muito sucesso por aqui também. Então, esse é o assunto do programa de hoje. Você, como sempre, pode participar da conversa com a gente por telefone 252-6525, por fax 3874-3454 ou por e-mail rg@tvcultura.com.br. Você pode mandar perguntas para os nossos convidados ou pode mandar as suas opiniões ou seus depoimentos, falar sobre aquela novela que foi super marcante, aquele personagem, ou sobre o que você acha que as novelas brasileiras deveriam ter e não tem. Por exemplo, para conversar com a gente hoje sobre novela, nós temos aqui a Lucélia Santos, emprestada do Globo. Que bom! Oi, oi, oi! Olha só quem veio, Lucélia Santos, para falar sobre uma das novelas mais bem-sucedidas do mundo inteiro em todos os tempos e sobre outras coisas também, sobre o que vocês quiserem conversar com a Lucélia dentro desse assunto novela e algumas outras coisas incluídas. Que mostra o Brasil, né? Novela é uma mania nacional. É uma mania nacional, mas que coisa que as pessoas às vezes tem que confessar que assistem novela. Parece que é um pecado, alguma coisa que você faz escondido. E milhões de pessoas assistem novela, horas. Lucélia Santos, com a sua vida de produtora, roteirista, diretora, atriz, mãe, você assiste novela? Não, eu não tenho tempo, eu faço novela. Uhum. Não, eu não assisto não, mas é por falta de tempo mesmo. Há novelas muito boas, muito interessantes, que dá vontade de acompanhar, outras nem tanto, enfim. Tem as mexicanas, aquelas interpretações. Eu achei legal as pessoas falando como vale a pena ver um bom ator representando em novela, porque parece que não, mas a novela pode dar grandes oportunidades aos atores. Ou não, né? Pode ter grandes personagens desperdiçados na mão de maus atores. E eu acho legal quando o público se amarra nesse lance também, porque é o meu trabalho e eu acho bacana. Eu gostei de ver o rapaz falando. Tem alguma novela que te marcou como espectadora, na infância, coisa será? Todas as novelas da Regina Duarte, eu não perdia uma. Eu vi todas as novelas da Regina Duarte e amava. E assim, nessa fase mais atual, o que eu me lembro assim de novela que eu tenha gostado? Eu gosto dessa novela que está no ar agora. Eu não vejo, não acompanho, mas eu acho que ela tem uma mística. Do Clone. O Clone, ela tem uma coisa interessante e tal. Rock Santeiro também eu gostei muito. Agora, você participou da novela que, não sei se você sabe se foi a mais assistida no mundo, no mundo inteiro. A Escravizaura. Que sorte, karma bom, né, Soninha? Puxa, e quantos países você conheceu? Você pessoalmente, por causa da novela? Eu nunca parei para contar quantos países eu conheci, mas eu conheci uma grande parte do mundo. Eu só não fui à Rússia, dos grandes lugares onde a Escravizaura fez grande sucesso, eu não fui à Rússia. Na Rússia ela fez muito sucesso. Muito sucesso ao ponto de mudar o vocabulário russo. Por exemplo, a palavra fazenda não existia no vocabulário russo e depois da Escravizaura passou a ser incorporada. Era dacha, acho que é assim que fala, dacha, e passou a ser fazenda. Olha. Coisas assim incríveis que acontecem com a Escravizaura no mundo, e essa é uma das histórias que eu acho incrível. Eles incorporaram uma palavra da língua portuguesa na Rússia. E muitos outros países. Eu não fui à Índia, infelizmente. A Índia é o único grande lugar onde não passou a Escravizaura. Eu falei que o dia que passar a Escravizaura na Índia, eu vou pedir um verbete no Guinness para ser a pessoa mais popular, porque realmente a Escravizaura deu uma volta ao mundo, viu? Agora, na China, não sei se ficou famoso por ser um país tão grande ou porque foi especialmente bem sucedido lá, né? Na China, Soninha, o que aconteceu é que a novela entrou no momento que estava saindo da Revolução Cultural, ou seja, onde havia um fechamento muito grande para a área cultural. Uhum. E quando entrou a Escravizaura, até hoje ninguém sabe muito bem como, nem porquê, nem de como entrou um mistério. E
E a novela foi rodando a China inteira. A China é imensa, como o Brasil. E não existe assim. Hoje já existe mais uma rede nacional. Mas a novela foi passando e toda a China viu. Acredita-se, avalia-se, assim, os estudiosos chineses, que cerca de 1 bilhão de pessoas lá assistiu a Escrava Isaura. Eles se reúnem, assim como nós aqui, para aproveitar um aparelho. Então, muita gente mesmo viu a Escrava Isaura na China. Além disso, de ser o fato da China estar muito fechada naquela época, você tem alguma ideia? Você já pensou sobre esse fascínio que a Escrava Isaura exerceu sobre os chineses? Com o que eles se identificaram? Porque pra gente já era uma novela de época, já era uma história remota, né? Eu acho que na China aconteceu, em relação à Escrava Isaura, o que mais ou menos acontece em todos os países. É um tema universal que mostra uma pessoa que sofre muito, muito, muito pela sua liberdade, que é a Escrava Isaura, que sou eu que sofria no tronco, amarrada, apanhando. Tinha um aspecto erótico, que o vilão tinha uma atração sexual muito grande pela Isaura, e ela era uma pessoa pura e submissa, que não se rebelava com nada, é assim, a típica heroína romântica. Então essa coisa de um maltratar o outro e a outra pessoa ser impotente, não poder reagir, isso toca qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que é um pouco isso, do próprio roteiro. Mas também eu tenho uma cara meio chinesa, se você reparar bem. Eu acho que eles achavam que eu era uma atriz. Eu tenho uma coisa meio chinesa, que eu acho que rolou legal. Eles acharam que eu podia ser uma chinesa ocidental. Teve um lance assim. Legal. Maria de Lourdes, você que já é de telefones. Lucélia, é evidente que novela influencia as pessoas, né? Desde a roupa, a beça, tudo, cabelo, esmalte. Tudo. E quando um personagem cai no gosto popular, todo mundo quer se vestir daquela maneira, usar o esmalte, a unha, tudo. Não, e agora, há pouco depois do Laços de Família, diz que o número de doadores de medula óssea aumentou incrivelmente por causa da história do câncer na novela. Você acha que os autores deveriam pensar mais nesse poder de influência e usar mais a novela para algumas causas indiscutíveis, sei lá, tipo camisinha nas relações sexuais, doação de sangue, não jogar lixo na rua? Você acha que adiantaria? O que eles deveriam se preocupar com isso? Adianta muito. Você mesmo acabou de mencionar essa questão aí da novela do Manuel Carlos, não foi? Da medula óssea, que gerou toda uma compaixão e um interesse em colaborar com as pessoas que precisavam desse tipo de ajuda. Eu acho que os autores poderiam fazer isso sempre, mas os autores esbarram sempre no seu dia a dia criativo e está sempre ligado à parte de comercialização, de audiência, de ibope. Eles ficam malucos com tanta pressão que eles sofrem por causa da concorrência. Então, muitas vezes eu acho que as coisas vão se perdendo pelo meio do caminho. E, às vezes, mesmo ele tendo uma proposta de ter um compromisso com esse tipo de causa social, às vezes não consegue ir adiante por causa mesmo do negócio de audiência. Hoje em dia também tem a questão que as novelas e tudo está muito mais apelativo. Você vê hoje mesmo essa briga no ar para ver o que dá mais audiência, se é o Big Brother ou se é o No Limite, e uma tapa não dói, meu bem, uma confusão danada, porque hoje em dia o que dá audiência é apelo assim, que nem é muito do meu gosto esse tipo de programação, mas é impressionante como funciona isso. Em Portugal, a televisão que era a terceira em audiência com esse Big Brother passou para a primeira e não perdeu nunca mais. Eu ouvi dizer que a próxima novela da Maria Adelaide Amaral ia ter como tema central o voluntariado, mas que já havia dúvidas. Não, mas será que voluntariado da Ibope? Então eles já estavam revendo essa opção aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa novela. Maria de Lourdes. Eu fico vendo, voltando à outra parte dessa mesma questão, que a gente estava falando de como a novela pode influenciar, né? A Malhação, que é um seriado que está no ar há anos e que atualmente eu faço, tem uma influência enorme sobre todos os adolescentes desse país. Mas é enorme, é impressionante. Outro dia uma menina me abordou no aeroporto para dizer que ela morava com os avós e que os avós não viam Malhação e passaram a ver, e inclusive que queriam aprender a lidar com ela. E começaram a incorporar, porque a Malhação fala de temas tipo ficar e coisas ligadas ao universo de adolescente. E é impressionante, as pessoas mandam também sugestões sobre temas que devem ser abordados, como a Malhação abordou a questão do HIV, abordou a questão de gestação precoce em menina de 16 anos, agora está falando do tamanho do Bilal, do garoto, que fica inseguro se é normal ou se é a menor que a média. É muito interessante. Eu me outro numa outra discussão sobre TV, um menino criticou muito a Malhação e falou, não, é um universo irreal, não tem nada a ver com a vida da gente.
e tal. E aí chegaram vários e-mails aqui pro RG falando, não, mas a Malhação fala de AIDS, fala de gravidez, quer dizer, rola mesmo essa, claro que essa divisão não aprofunda na plateia. verticalmente nenhum dos temas, mas nem a proposta do horário, é 5:30 da tarde. Mas eu acho que ela fala bem a esse universo. Eu vejo que os adolescentes se identificam. E é legal saber que o público, lembrar mais uma vez, que o público tem sim poder sobre o que acontece na televisão. Basta se dar o Devia ser cada trabalho vez maior, né? de se manifestar.